paz. Preparados? Preparados ou não, nós estamos em guerra. Amém. Mais um dia de estudo. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar contigo. É estudo, mas Deus fala conosco o tempo todo, através do estudo, através da palavra, através do hino, através de um testemunho. Sempre Deus está falando conosco. Amém? E eu convido quem pode, se coloque em pé, vamos estar orando. Amantíssimo Deus, Pai de maravilha, Deus de glória, a Ti rendemos graças e louvor. A Ti, Deus, glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque nós estamos aqui, porque aprova o Senhor estarmos aqui para dar graças ao Teu nome, para cultuar ao Senhor, para prestar ao Senhor um culto racional, Senhor Jesus. Obrigada, porque o Senhor nos deu um dia, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos cuidou, o Senhor cuidou da nossa casa, da nossa família, do nosso povo, do nosso trabalho. Deus, o Senhor nos sustentou neste dia, Senhor. Então nós somos gratos ao Senhor por todo o livramento, por tudo que o Senhor fez nesse dia e sempre fará, porque somos teus filhos, papai. Obrigada, meu Deus, que toda interferência externa, toda ação do inimigo vai sendo agora quebrada, o poder e a força, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a vitória do teu povo, em nome de Jesus. Você que está na live, receba, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então, você que está aí na live, graça e paz, prepare o teu coração para receber uma porção de ensinamento do Senhor. Então, o bispo, ele ficou praticamente 2 meses ensinando sobre batalha. Eu estou aprofundando um pouquinho mais em batalha espiritual. Nós podemos analisar a nossa vida assim. Nós deitamos e acordamos batalhando. Então, o nosso tempo aqui na terra é batalha, é guerra. Toda a nossa existência, até irmos para o céu, é guerra. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E eu falei na aula passada, né, sobre a tricotomia humana, sobre o tripartido. Creio que vocês entenderam. E iniciei também falando que nós precisamos aprender que, como tricotômicos somos, em que momento nós batalhamos com o corpo, com a alma, com o espírito. E eu disse que, mesmo tendo 3, nós somos um, né? Nós somos uma unidade em nós mesmos. Então, nós temos uma unidade com a nossa alma, com o nosso corpo e com o nosso espírito. Olha como que nós somos importantes, né? Deus fez 3 em 1. E também eu falei sobre onde é a habitação de Satanás. Vocês estão lembrados, né? Falei que ele habita, né, no mundo cósmico. Falei sobre a expressão, o que é batalha espiritual. Ela não está na Bíblia, mas batalha é o que eu acabei de falar. É todo o tempo em que vivemos nessa terra. Porque quando Deus fez Adão e Eva, quando Deus fez Adão e Eva, Ele colocou no jardim, no lugar de habitação perfeita. Porém, o homem pecou. E ele pegou tudo e entregou na mão de Satanás. Mas Jesus veio. Jesus derrotou Satanás lá na cruz. Mas o diabo, ele não para. Ele quer nos destruir. Ele não tem problema de nos destruir. Por quê? Porque mesmo Deus, mandando o seu filho morrendo, o que o Senhor tirou foi de nós o pecado. Jesus rasgou aquela promissória de dívida, mas o mundo continuou. A Bíblia fala que ele jaz no maligno, até o dia que Jesus voltar. Então, por isso que há essa guerra travada entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre Satanás e os filhos de Deus, entre as trevas e a luz. Porque nós habitamos aqui.
no mundo que jaz no maligno. Então, eu disse que em batalha espiritual nós temos vários segmentos. Tudo que eu disse, tudo que a gente faz está em batalha. Nós temos libertação, nós temos quebra de maldição, nós temos cura interior, nós temos intercessão, nós temos evangelismo, nós temos missão, nós temos tudo. Está envolvido em batalha espiritual. Tudo. Porque tudo que você vai fazer, o diabo não aprova. Quem aprova é Deus. Então, quando Deus aprova e o diabo não, nós entramos em luta. Amém? Então, todos os dias, batalhando desde o nascer do sol até o seu ocaso. E só podemos vencer conhecendo o nosso arqui-inimigo. Não tem como a gente vencer o inimigo sem conhecer ele. Não tem como você ir contra um exército inimigo se você não tiver estudado quais as estratégias dele. Então, nós temos armas poderosas defensivas para nós lutarmos contra ele. Nós temos armas poderosas ofensivas, depois eu vou estar explicando, para também nós vencermos o inimigo, tá? E precisamos entender que quando nós trabalhamos dentro do campo do inimigo, nós temos que estar preparados. Eu pergunto para você, a igreja é um campo do inimigo? Claro. Aqui que é, porque aqui é que ele quer tirar você daqui. Ele quer que você não venha, para você não ouvir a palavra, para você não orar, para você não ter comunhão com o seu irmão. Então aqui é um campo de batalha muito forte. A sua casa é um campo de batalha? A sua casa é um campo de batalha muito forte. O seu trabalho é um campo de batalha? É um campo de batalha muito forte. Então, em todo lugar que você está, há um campo de batalha. Sabe? Quais são as armas poderosas defensivas que nós temos? Nós temos o sangue de Jesus, que depois, quando eu estiver explicando em batalha espiritual, vou falar a diferença entre sangue de Jesus e o nome de Jesus numa libertação, tá? Quando eu estiver falando de libertação. Nós temos a palavra de Deus, tá? O sangue de Jesus, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus é a espada poderosa que nós temos. Olha, amados, quem não lê a Bíblia está fadado ao fracasso. Que você tem que guardar a palavra no seu coração. Porque se você vem contra o inimigo, porque Jesus, quando ele estava lá no deserto, né? Que Jesus foi, 40 dias. O inimigo veio com a palavra contra Deus. O próprio Satanás indo contra Jesus, o Senhor, com a própria palavra dele. Tentando destruir ele. Mas Jesus usou o quê? A palavra contra ele. Então é isso que nós temos que estar respaldado na palavra do Senhor. Sabe por que muitos crentes hoje estão fracos, estão derrotados? Porque não vive a palavra do Senhor. Não vive. Então é uma arma defensiva contra o inimigo. Sabe? E, é claro, nós temos a armadura que o bispo já ensinou aqui, que é uma arma defensiva poderosa. A arma ofensiva aqui contra o inimigo é a fé e o nome de Jesus, tá? Então é o nome de Jesus que expulsa. Arma defensiva. O que é uma arma defensiva, irmão? É aquilo que você vai defender você. Você está se defendendo. Então, quando você vai expulsar um demônio, você vai pedir para o sangue de Jesus te cobrir. Então, é uma arma defensiva. Você não vai pegar por a mão do demônio e falar, sai em nome de Jesus. Sai pelo sangue de Jesus. Não, é uma arma defensiva, está cobrindo você. Agora, a ofensiva é Jesus. Saia no nome de Jesus. E uma arma poderosa, gente, a fé e a coragem, tá? A pessoa tem que ter coragem. Não tem que ter medo, não. Então, preste atenção que você, que é verdadeiro cristão,
eu quero te falar uma coisa. Deus não te deixou à mercê do inimigo nesta guerra que nós estamos falando, tá? Deus não te deixou. Se você é um verdadeiro cristão, Deus te disponibiliza armas, equipamento para que você vença. Então, não pense que você, ai, tadinho de mim, estou sozinho, não tenho nada, não sei como fazer. Não. Deus não te deixou à mercê dessa guerra, não. O inimigo não pode te derrotar. O inimigo só derrota aquele que já é derrotado. Porque o diabo é derrotado. Então, se você se sente derrotado, é claro que ele vai conseguir te derrotar. Então, a igreja deve estar prevenida e preparada para lutar contra todo esse mal, contra todas as hostes malignas, contra todo aquele aparato de Satanás. O diabo tem muita estratégia, e nós também temos que ter em Cristo Jesus. E por exemplo, é uma luta. Quem trabalha, gente, não vem. O cansaço principalmente é uma arma que o diabo usa. Estou cansada, hoje eu não quero ir, hoje eu vou ficar em casa. Ou então você está lá no serviço, está chegando a hora de você sair para ir para a igreja. O seu chefe, ou sei lá quem, está precisando que você fique mais um pouco. Viu? É desse jeito. Então, uma luta em todo lugar, como eu disse, é na igreja, é no trabalho, é em casa, sempre. Sempre, sempre. Em 2 Coríntios 10:4, fala assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu peço ao bispo que coloque aí, nós vamos estar trabalhando sempre em cima de Efésios 6:12, tá? Que é o nosso tema central. E o nosso slogan é preparado ou não, estamos em guerra, tá? Nunca esqueça disso. Preparados ou não, estamos em guerra, gente. Preparado com o quê? Preparado com a palavra, preparado com tudo que o Senhor tem para nós. Se nós estivermos preparados em Jesus, nós vamos vencer tudo, porque só em Cristo nós vencemos. Se nós não estivermos preparados em Jesus, a guerra vem e nos derrota. Viu? Então, diz a palavra assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você vê que o diabo ele tem 4 exércitos formados para nos destruir. Fora ele, né? Tem ele, aí mais 4 exércitos. Ele tem principado, ele tem potestade, ele tem príncipe das trevas deste século, e ele tem hostes espirituais da maldade. Olha, a gente vence sozinho. Por isso que uma pessoa lá no mundo, ela não vence a droga, ela não vence a prostituição, ela não vence, porque só Jesus consegue fazer vencer contra tudo isso, só Jesus, mais ninguém. O guerreiro se prepara para a guerra, a fim de vencê-la. Somos herdeiros de Deus e precisamos estar consciente disso, e passemos a conhecer o nosso reino e tomar posse do que nos pertence. O inimigo tem que ser expulso do nosso território, viu? Ele tem que ser expulso do nosso território. Temos que exercer poder a fim de conquistar das mãos do inimigo aquilo que ele detém como seu. Por exemplo, você tem um exemplo, tá, irmã? Tem um filho na droga, tem uma filha na prostituição, você tem um problema. Você tem que tomar da mão do inimigo. Você não pode aceitar. Não, minha filha é prostituta, meu filho é na droga, eu já fiz de tudo. Não fez. Eu já fiz de tudo. Não fez. Enquanto a vitória não vier, você tem que fazer. Eu vou morrer. Morre, mas faz. Você tem que ir até o fim. Então, nós precisamos tomar do inimigo aquilo que é nosso.
aquilo que é nosso por herança. O Senhor disse que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Ele disse que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, então nós vamos parar? Nós vamos desistir? Não, não podemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz a palavra lá em Filipenses 4,13. Então nós não podemos parar. Então toda guerra tem seu preço. Toda guerra. Você está com problema com o filho, está com problema no trabalho, você tem que lutar. O crente, ele paga preço. Tem que pagar preço. Tem jeito não. Cada um tem a sua luta. Cada um. A luta de um talvez seja leve para quem está olhando, mas para quem está vivendo, ela seja pesada. Ai, mas o irmão está reclamando só porque tropeçou. E o outro que quebrou a unha? Então, cada um de nós temos a nossa luta, não é menor do que a do outro. Ela é, Deus dá conforme você suporta, é bíblico. Conforme você suporta, Deus vai dando. Tem vezes que eu falo assim para Deus: ai Deus, você não quer trocar não? Tirar essas velhas, põe uma nova. Eu já estou tão cansada dessa luta velha. Mas eu não venci ela ainda, eu preciso vencer. Está entendendo? As nossas lutas são nossas, Deus dá para nós. E eu acho interessante que Ele confia que nós vamos conseguir vencer. Ele confia, por isso que Ele nos permite passar. Então, toda guerra tem seu preço. E aquele que se expõe nela corre risco até de perder a vida. Tem muitas pessoas, olha... Tem chama Richard Umbridge, esse homem, depois que vocês podem pesquisar a história dele, chama Richard Umbridge. Esse homem, ele foi no lugar mais difícil pregar. Ele foi pregar na China, na época ainda bem difícil. E aí ele foi preso, a mulher dele foi presa, e aí ele queria desistir. A mulher dele falou assim, quando ele foi preso, a hora que a mulher dele estava indo, ela disse assim: eu não me casei com um homem frouxo, indo para a prisão. Eu não me casei com um homem frouxo. Eu me casei com um servo de Deus que dá a vida. Aquele que disse assim: Senhor, eis-me aqui, porque der e vier. E cadê o que der e vier para você? E ele foi preso. Aí a mulher dele também foi. Ela ficou 3 anos só, mas ele ficou 25 anos preso, sendo torturado. Ele tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Viu? Vocês acham que nós passamos alguma luta nessa, por mais luta que nós temos? Esse homem, ele disse assim: é meu prazer sofrer por Cristo. Isso é guerra, amados, é guerra espiritual. Esse homem, ele era colocado de cabeça para baixo. Chegavam a pôr ele assim, quase perto do ácido. Apanhou. Ele não tomava banho, porque não dava espaço para ele tomar banho. As coisas eram feitas ali mesmo. Vocês estão entendendo? Isso é luta. Agora, eu pergunto, Deus daria para nós? Talvez que não, porque Deus sabe que ele não ia desviar dos caminhos do Senhor. Deus sabia que se desse essa luta para aquele homem, ele ia até o fim. Depois ele foi solto, a mulher dele foi solta, e eles ficaram juntos até o final. Mas com Jesus. Amém? Então, nós temos que estar preparados. Ele morreu em Cristo, ela morreu em Cristo. Então, preparado ou não estão em guerra. Se eles não estivessem preparados, eles iam ser pegos e iam ser mortos. Do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Então, é guerra. A guerra, ela, olha, pode nos levar à morte quando nós decidimos por Cristo. Quando nós decidimos por Cristo. Quantas pessoas têm morrido aí na Eritreia, têm morrido nesses países da janela 10 por 40? Muitos, muitos. Então, porém, os frutos dessa morte é o preço da nossa vitória. Toda guerra travada,
ela traz um preço de morte para cada um de nós. Todas. De repente o Brasil entra num estádio assim, ó, se você estiver aqui na igreja, você vai morrer. Qual que vai ser a sua decisão? Preparado ou não? Então estamos em guerra. Se entrar aqui uma milícia disser, ou vocês negam Jesus, ou vocês vão morrer. Então nós temos que estar preparados. Preparados ou não, estamos em guerra. Nós temos que estar preparados para morrer pela causa de Cristo. E por isso nós precisamos ser treinados, ser voluntário para o combate, com o mesmo propósito. Está lá em 1 Crônica 12, 33, com o mesmo propósito. Precisamos ser treinados para sermos bem-sucedidos no combate. Diz a palavra, ir para a peleja com todas as armas de guerra, e não ter coração dobre, que é fé duvidosa. Então a fé é uma grande arma, nós precisamos crer que Jesus, ele vai estar conosco até a consumação do século, tá? Precisamos ser ligeiros em destruir o inimigo. Se ele entrou na tua casa, corre. Porque se você der espaço, ele vai se espalhando. E aí depois fica mais difícil para destruir ele, não fica, amado? Então, precisamos ter coragem. A Bíblia fala em 1 Crônica 12, 8, precisamos ser valente para a peleja. Eu estou dando uma dica, como é que você deve ser, tá? Precisamos ser sábio. Segundo Crônica 12, 32, é importante saber o que vou fazer e como fazer. É importante você saber o que você vai fazer com o teu inimigo. Você quer acariciar ele, deixar ele como seu amiguinho, ou você quer destruir? Se você quer destruir, você tem que saber que você vai destruir no nome de Jesus. Precisamos ser qualificados. É o que eu estou fazendo, o que o bispo está fazendo, qualificando vocês para a guerra, tá? Segundo Crônicas 12, 33, ter conhecimento de tudo e de todas as coisas, tá? Você precisa saber com quem que você está lidando. Eu quero dizer para vocês que tem muitas pessoas que acham que o diabo é um bichinho que não faz mal para ninguém, tá? E ele faz mal para todos. Ele entrou no jardim do Éden e destruiu toda uma vida, porque nós fomos alcançados pelo pecado deles. Jesus precisou vir para morrer. Então, o nosso inimigo precisa ser desmascarado. Satanás é o nosso inimigo. Ele não é nosso amigo. E nossa luta é contra ele, contra seus príncipes, governadores, potestades, força do mal. É contra eles que nós estamos lutando. Sabe que eu vejo que uma igreja que não conhece o inimigo, que não conhece o diabo, que tem até medo dele, ela é fraca. O crente que não tem coragem de lutar contra o inimigo, ela é fraca. Nós precisamos ter coragem. Eu fui fazer uma visita um tempo atrás, na casa de uma mulher que tinha tentado se matar. E sabe onde? Aí a pastora que foi comigo, orou, falou, está liberta. Eu mexo com libertação, gente, faz anos. Eu olhei e falei, não está. E ela, graças a Deus, estou livre. Sabe onde que os demônios se esconderam? No banheiro. Os demônios se esconderam no banheiro. Eu falei assim, espera aí, pastora, que eu vou lá, vou mandar eles sair, eles já vão voltar aqui para o corpo dela. E você fica preparado. Falei assim, fui lá no banheiro, falei assim, sai daí agora. Pelo poder que é no nome de Jesus, e saia. Só vou falar uma vez. A mulher, paf, manifestou lá. Aí eu falei, tá vendo, pastora, como ela não estava liberta? Falei, agora nós vamos libertar ela. Aí fizemos a libertação, era legião. Sabe? O que acontece? A pastora estava com medo. Sério? A pastora estava com medo, porque ela não mexe muito, ela não gosta muito de mexer com essa área. Amados, não tem a ver com sentimento, não. Gostar ou não gostar, você tem que ser corajoso.
Você tem que enfrentar o inimigo, não é questão de coragem, não, de gostar, não. É questão de coragem, determinação, fé e crer. Porque o inimigo, ele percebe quando você está com medo. Por isso, conheça contra quem você está lutando e suas estratégias, sua força, sua fraqueza, sua investida na batalha. Nosso propósito precisa ser frustrar as intenções do inimigo. Nesse momento que eu fui lá no banheiro, eu frustrei ou não a intenção do diabo? Qual era a intenção dele? A hora que a gente fosse embora, ele ia terminar de fazer o serviço, matar aquela mulher. Não era isso? Então nós precisamos ter sabedoria. A Bíblia fala, você não tem sabedoria? Peça para Deus, Ele vai te dar. Uma aula dessa de batalha espiritual, ela é uma aula demorada. É porque eu levaria, no mínimo, aí uns 3 meses, para vocês entenderem mesmo o que é batalha espiritual. Mas eu estou resumindo, porque há outras coisas que a gente tem que ensinar. Depois a gente vai voltando. Como eu disse, vocês vão ter acesso depois a essa apostila. Aí vocês vão ler com todo carinho, ver tudo como que realmente é. Então eu só estou enxugando para que vocês possam ter um entendimento do que é batalha espiritual. Nosso propósito, então, é frustrar as intenções de Satanás. Seu filho, seu irmão, a sua família, a pessoa está na droga, a pessoa ela está num caminho tortuoso, ela está na bagunça, ela está na prostituição. Você tem que frustrar as intenções de Satanás de destruir essa pessoa. É teu dever, é o dever nosso. Precisamos lutar contra, precisamos frustrar as intenções do inimigo, enfraquecer ele, destruir seus arsenais, tá? Destruir. E como a gente faz isso? Lendo a palavra, orando, jejuando, clamando, é assim? E lendo a palavra. A palavra é a base de tudo para a nossa vida, tá? Sempre use a palavra, ore com a palavra, sabe? Deus em ti, fulano é mais que vencedor. Em ti, eu sou mais que vencedor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Deus, eu não aceito fulano, ciclano tá na droga, tá aqui, tá lá. Uma hora vai acabar. Uma hora essa pessoa vai se converter. Vai sair desse mau caminho. Mas depende da nossa oração. Ah, mas eu oro tantos anos, já estou quase morrendo e não vejo resultado. Tem um pregador muito antigo, eu não estou me lembrando agora o nome dele. Ele orava por um amigo que não tinha salvação. Essa era a frase que ele falava. Meu amigo não tinha salvação, mas eu orei. Sabe quantos anos ele orou por esse amigo? 50 anos. Sabe, no dia do velório dele, e o amigo sabia que ele estava orando. O amigo falava, nunca eu quero esse teu Deus, nunca eu quero ir para essa igreja. Igreja, ela tira toda a liberdade da gente. Era a frase que esse homem usava, sabe? E aí, sabe o que aconteceu? No dia do velório dele, estava aquele amigo lá. E o amigo dele falou assim, você não está vendo, mas eu vou sair daqui para me entregar ao teu Deus. Você não morreu em vão. Aleluia. Você está vendo como vale a pena? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas tantos anos, não tem importância. Se você não vê, Jesus está vendo. Amém? Vai acontecer. Então precisamos frustrar as intenções do inimigo, destruir seus arsenais. Todo mal procede da operação do diabo e dos seus demônios. Porque aí em João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Por isso nós precisamos expulsá-lo. A Bíblia diz que
A Bíblia diz em Marcos 16, 17, que os sinais seguiriam aquele que crê em Jesus. Então, no nome de Jesus, você expulsaria demônios. Tá? Então, é para quem? É para quem? É para todos. Não é para um, é para todos. O Senhor diz que no nome dele, os sinais têm que seguir os que são de Jesus. Expulsar o demônio em nome de Jesus. O demônio só sai quando nós expulsamos o nome de Jesus. Ele não sai. A hora que eu estiver falando em libertação, eu vou ensinar na prática como é que faz. Só sai no nome de Jesus. Não adianta você botar a Bíblia em cima da cabeça dele, que ele não sai. O demônio, ele é enganador, tá? Às vezes você vai expulsar, sai pelo sangue de Jesus, ou começa a falar em línguas, ou põe a Bíblia nele, ele se esconde, viu? Aí você está liberto. E não está. Então, nós precisamos conhecer as artimanhas de Satanás. Quem é o nosso inimigo? É o arqui-inimigo de Deus chamado diabo, Satanás. Ele é o nosso arqui-inimigo. Ele não é nosso amigo, ele não é bonzinho, viu? Não é. Para expulsar demônios, não é preciso que alguém tenha ministério, viu? Não precisa ter ministério, não. Ah, só expulsa demônio quem é da intercessão. Ah, só expulsa demônio quem é da oração. Ah, não. Você leva o nome de Jesus? Você tem os sinais que Jesus falou que tinha todos aqueles que creem nele? Então você expulsa em nome de Jesus. E esse tem que ser com autoridade. O crente tem que ter autoridade. Amém? Para conhecer a estratégia do exército inimigo, para conhecer a estratégia do exército inimigo, é necessário lembrar que Satanás já foi derrotado, tá? Ele foi desorientado e ele ataca porque ele sabe que o fim dele já foi selado. Mas ele não quer que eu e você sigamos Jesus. Ele não quer que eu e você vamos para o céu. Ele quer que a gente vá lá para o inferno. Essa é a saga dele, tá? Com certeza. O exército do diabo não é uma banda, presta atenção, de anjos caídos, desorganizados, que não sabem o que fazem, que não sabem guerrear. Não, não. O que a Bíblia fala lá? Põe aí, Bispo, fazendo um favor. O que a Bíblia fala? Lá em Efésios 6. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra quem? Os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha bem, eles são muito organizados, muito amados, muito organizados, e mantêm uma hierarquia disciplinada e atuante. Uma vez eu estava expulsando um demônio, e ele falou assim, ele começou a chorar. Eu não converso com o demônio, não. A pessoa lá endemoniada começou a chorar. Eu vou apanhar. Tira daqui. Cala a boca. Sai em nome de Jesus. Apanha. Tem que cumprir o propósito. Eles são organizados. O diabo, quando mandou, tem que cumprir. Ele é um chefe sagaz. Se não cumprir o que ele vai fazer, o que ele mandou fazer, apanha. Os demônios apanham também. Eles têm os principados e a potestade são o chefe deles, sabe? Então é muito importante nós sabermos que eles são bem organizados. Muito organizados, tá, irmãos? Paulo em Efésios 6,12 nos mostra a organização do exército das trevas e os 4 níveis de autoridade contido neles, viu? Então, são 4 classes de demônio. O primeiro é principados. Quem sabe aqui o que é principado? O senhor não vale. Quem é principado? Então, principado são príncipe, tá? Vem que nele diz, vem de príncipe. O diabo
Ele é um príncipe. Ele é o príncipe de toda essa hierarquia aqui, tá? Então, principado são príncipes que recebem ordens diretamente de Satanás, que é o príncipe-chefe de toda essa hierarquia, tá? E esses principados, eles recebem ordem do diabo e transmite para as potestades, tá? Olha como eles são organizados. Os principados transmite para a potestade o que o diabo mandou fazer, que também transmite para os outros. Sua área de atuação está a nível solo, é chamado solo, tá? Depois vai ter um tempo, um pouco mais à frente, que eu vou explicar o que é nível solo e quais são os 3 níveis solo que nós temos, tá? Então, eles agem, os principados, eles estão a nível solo de continente, países, estados e cidades. Eles não atuam diretamente, são seus subordinados que atuam. Preste atenção. Quando você vê que há uma devastação em algum país, em alguma cidade, é a atuação dele. Por exemplo, aqui no Brasil existe um principado chamado, como é que chama aquele amargo lá, bispo? Não é absinto. Ai, Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Aqui nós temos um principado, e a potestade aqui, que eu vou falar na potestade já, é a Iemanjá, tá? Então tem um principado que é um demônio que age aqui no Brasil. Então cada país, tá? Cada país tem um principado e uma potestade. Cada país, tá? Os demônios, o diabo, quando ele foi lançado do céu, ele veio para ter essa parte dos anjos. Então tem muito demônio. Tem demônio para dar com pau. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, oh meu Deus, a expressão que eu usei para dar com pau. Uma vez uma irmã perguntou assim, olha, o demônio que está aqui, ele pode agir lá também, é o mesmo? Eu falei, eles são vários demônios. Ele não porque só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então, o demônio não pode estar aqui e lá ao mesmo tempo, ele não é onipresente. Então, tem um demônio aqui com esse nome, tem outro lá com o mesmo nome, outro lá com o mesmo nome, outro lá com o mesmo nome. Vocês estão entendendo? Mas o que o diabo quer que nós venhamos entender? Que o mesmo demônio está aqui, está lá. Ele quer que esse atributo que é de Deus também seja dele e dos seus demônios, e não é. Então, não tem. Então, os principados, eles recebem ordens diretamente de Satanás, passa para as potestades, que também passa para os outros demônios menores. Então, a atuação dele é a nível de continente, país, estado e cidade. Por exemplo, o nosso país aqui, o Brasil, nesse momento, ele está sendo dirigido por esse principado. Toda essa situação política que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vivendo aqui, está relacionado à atuação dele, tá? Isso. Sim. Aqui tem uma, no outro país tem outro. Porque não precisa de muito, eles seguem, né? São várias potestades, mas eu digo assim, como Isso. São várias. Como eu falei, vários demônios em todo o mundo. Aliás, o mundo é abarrotado de demônios. É abarrotado. A gente só não topa com ele porque nós somos corpo físico. Mas se a gente não fosse, a gente ia. Quem tem visão aberta, vê. Por exemplo, eu vejo demônio, quando tem algum demônio agindo, eu vejo. Eu sinto o fedor dele. É terrível.
tá? Então, são vários, em vários lugares, tá? Em vários lugares. Então, cada país, aí toda a atuação dela é para destruição, tá, gente? Nunca a atuação de principado, de potestade, é para equilíbrio, é para abençoar, não. Bênção só vem de Deus. É para destruição. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, a atuação dele é para matar e destruir. Toda a atuação deles, nos continentes, nos países, nos estados, nas cidades, nos bairros. Eu estava um dia aqui, posso falar, né, bispo, daquele demônio que Deus me mostrou? Eu estava, o bispo chegou para mim e falou assim, vamos fazer um trabalho aqui para que deve ter alguma coisa impedindo, as pessoas vêm e às vezes não para. E eu estava orando, falei, Deus, mostra. E o Senhor me mostrou um demônio horrível, chamado Nabérios. Um demônio feio, sabe? Esse demônio é uma potestade que está agindo nesse bairro aqui. Bairro e regiões. Ele é horrível. Ora ele é em forma de cachorro e com patas de 3 cabeças, com patas de ave. Ora ele é em forma de ave. Ora ele é em forma de um dragão, soltando fogo, com pata de ave. Sabe? Ele é horrível. E aí, ele tem com ele 19 mil castas de demônio que trabalham com ele. 19 mil, dá 100 e pouco, né, bispo? 100 e poucos mil de demônio com ele, agindo aqui. É pouco demônio? É muito demônio, gente. Eu ainda não fiz, Deus não me autorizou, junto com o bispo e a pastora, da gente fazer esse trabalho, mas assim que ele fizer, vocês vão saber, para a gente destruir a atuação dele aqui. Porque para a gente destronar uma potestade, gente, não é só uma oraçãozinha, só um jejumzinho, não. É muito sério, tá? É muito sério para destronar um principado, uma potestade. Principado não, é a potestade que a gente tem que destronar, porque é ela que age aqui, certo? Então é muito sério. É batalha, não é brincadeira. Então nós brincamos de crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Então é muito sério isso. Muito sério mesmo. Amém? Então, eu vou só terminar, porque já é 8h30. Ah, é 8h30? Jesus! Bom, não vai dar para mim terminar essa parte aqui, mas eu vou falar só o principado potestade, depois eu termino com os outros para não ficar muito tarde, tá? Aí, então, tanto os principados quanto as potestades só operam nas regiões onde eles dão ordem para os componentes do exército das trevas agirem na terra e no ar. Muito bem, ele age no ar, ele age nas regiões celestes, ele não desce aqui, mas a força dele está junto com os demônios, a ordem dele está junto com os demônios, você está entendendo? É sério, isso aqui eu vou explicar na próxima aula. Sua principal função, eu estou falando dos principados, sua principal função é governar, impedindo a paz e a justiça. Cada região tem príncipe, tem potestade e tem um príncipe responsável, tá? E também no mesmo lugar, nas mesmas regiões, aonde tem o príncipe, aonde tem a potestade, aonde tem os dominadores, tem também o anjo do Senhor para nos ajudar a defender. Amém? Então, eu vou ficar só no principado, porque senão vai demorar muito, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua falando aí, vocês vão entender mais quais são esse tipo de demônios que vocês estão lutando, tá? É com esses que a gente luta, viu? Por isso que a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra o inferno. E essa hierarquia que vocês vão aprender é a hierarquia que a gente luta, tá? Em nome de Jesus, tá? Então, eu já vou passar para o bispo, tá, bispo? E aí,
A gente faz depois uma oração no final, né? Tá? Para não ficar muito tarde, gente. Que Deus abençoe a cada um, que cada ensino vocês venham aprender mais e mais a conhecer o seu inimigo, amém?